meu. Amém? Quantos creem que essa palavra aqui é verdadeira? Glória a Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, mais uma vez, Deus, por esse culto maravilhoso. Pai, eu te peço, Deus, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor, Deus. Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que só abra, Deus, o coração do teu povo, Deus. Pai, que esta palavra, Deus, possa penetrar, Deus, no coração deles, Pai, crescer, germinar e dar frutos em nome de Jesus. Neste momento eu diminuo para que o Senhor cresça. Amém. E graças a Deus. Amém. Redobre sua atenção, preste atenção aqui em mim agora. Como eu disse para vocês, nós estamos nessa série de mensagens, né? Não são os problemas que me definem. E hoje nós vamos aprender um dos grandes problemas que nós temos. Pastor, como assim? Nós temos um dos grandes problemas da nossa vida, aonde nós adquirimos como modelo a vida de Adão e a vida de Eva, né? Nós adquirimos como modelo, adquirimos como padrão. Nós olhamos para a vida de Adão, olhamos para a vida da Eva e infelizmente nós acabamos adquirindo, né, as mesmas características que eles tinham. Infelizmente nós acabamos fazendo as mesmas coisas que eles faziam, né? Entenda que um dos maiores problemas que existiu na humanidade foi exatamente um problema chamado pecado, né? Exatamente pecado e desobediência. Só que entenda que Deus, quando Ele fez a humanidade, Ele não fez a humanidade apenas, né, para poder crescer, procriar, não. Quando Ele fez a humanidade, quando Ele fez você, Ele fez exatamente para uma única finalidade. A finalidade de nós nos relacionarmos com Ele. Como nós estamos vendo aqui em Gênesis, né? A Bíblia está dizendo, está contando a história de Adão e Eva. Só que entenda que quando Deus ele fez a Adão, a Bíblia vai dizer que todos os dias, no final da tarde, Deus descia no jardim e conversava com Adão. Conversava com quem? Adão. Todos os dias à tarde. Então ele ia ao encontro de Adão e conversava justamente com Adão, se relacionava com Adão. Só que entenda que se você voltar mais um pouquinho, você vai ver que a Bíblia, né, vai dizer que Deus, Ele nos fez a imagem e a semelhança. A imagem e a semelhança, ou seja, Deus nos fez igual a Ele. Só que quando Deus ele criou Adão, Ele disse bem assim, ó, tá vendo aquela árvore? Não coma dela, porque o dia que você comer daquela árvore, certamente morrerás. Preste muita atenção. Deus virou para Adão e falou assim, certamente morrerás. E foi exatamente essas palavras que Deus disse para Adão. Só que Adão ele fez? Adão ele simplesmente ouviu a voz da mulher. Só que entenda muito bem, né? A Bíblia está nos contando essa história de Adão e Eva. E infelizmente um dos nossos problemas é seguir exatamente esse modelo, seguir exatamente, né, as mesmas coisas que eles fizeram. Pastor, o que eles fizeram? Uma das primeiras coisas que Adão e Eva ele fez foi se esconder de Deus, sim ou não? Sim. Sim, eles comeram do fruto e se esconderam de Deus. Entenda que muitas pessoas, quando comete um erro, quando faz algo que desagrada a Deus, qual que é a primeira coisa que ela faz? Se esconder. Qual que é a primeira coisa? Se esconder. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, meu irmão, o seu modelo de vida não é Adão e Eva. O seu modelo de vida é Cristo Jesus. Entenda isso. Pastor, onde você quer chegar? Já já você vai entender. O nosso modelo de vida é Jesus. Nós temos que olhar para Jesus e ter Ele como modelo. E entenda que a primeira coisa que eles fizeram foi exatamente se esconder. Por quê? Porque tiveram vergonha. E a primeira coisa que as pessoas fazem é exatamente se esconder. Não, pastor, eu quero ficar distante, eu quero me esconder de Deus. Deixa eu te dizer algo. Deus, Ele te viu quando você cometeu algum erro. Deus, Ele te viu quando você cometeu um pecado. Mas Ele espera apenas uma coisa de você. O quê? Ele espera que você tome uma atitude de você chegar para Ele e pedir perdão. Porque quando você pede perdão, as misericórdias de Deus alcançam a sua vida. Você crê nisso? Glória a Deus. Entenda isso. E uma das primeiras coisas que eles fizeram foi se
esconder. Só que entenda que a Bíblia está dizendo que a serpente era um dos animais mais astutos, o animal mais esperto, ela era astuta. E o que a serpente ela exatamente fez? Ela chegou para Adão, primeiramente, foi para Adão? Não. Para quem que ela chegou? Para quem? Ela chegou para Adão ou para Eva? Porque ela era astuta. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que Adão, ele tinha revelação de quem Deus era. Ele tinha revelação de quem Deus representava para ele. Entenda que a Bíblia vai dizer que Deus conversou com Adão e não com a Eva. Todo o conhecimento, toda a revelação foi passado para Adão, pois Deus primeiro criou a Adão, e conforme ele criou Adão, ele disse assim, ó, come disso, não come disso, deu nome para os animais, e logo em seguida, o que Deus ele fez? Ele percebeu que o homem estava só, então tirou a mulher da costela de Adão e formou a mulher. Então Adão tinha o conhecimento, Adão tinha a revelação de quem Deus era. Adão tinha propriedade para poder seguir a Deus, por quê? Porque Deus falou exclusivamente com ele. Então entenda que a serpente ela era astuta. Quando ela foi falar exatamente com Eva, é porque ela foi astuta. Quando ela foi falar com Eva, é porque Eva ela tinha um conhecimento apenas de quem Deus era, diferente de Adão, que Adão tinha revelação de quem Deus era. Entenda isso. E aí o que acontece? Aquela serpente ela vai chegar e vai falar bem assim, ó: Eva, certamente se você comer não morrerás. Mas o que foi que Deus disse para Adão? Certamente se comer morrerás. Entenda que a serpente usou as mesmas palavras de aí está um grande problema. Muitas das vezes nós simplesmente ouvimos vozes, simplesmente ouvimos algumas pregações que até parecem pregações ou palavras que Deus está falando ao nosso coração, mas infelizmente não é Deus falando. Como assim, pastor? É a pura realidade. Muitas das vezes nós ouvimos algo, muitas das vezes nós ouvimos mensagem, pregações, e em vez das pregações nos levantar e colocar para cima, simplesmente nos coloca para baixo. Ei, deixa eu te dizer algo: Jesus ele veio aqui na face, Jesus ele veio aqui na terra com um único propósito, para poder dar a vida e te colocar de pé, meu. Quando Jesus ele se entregou na cruz do Calvário, ele não se entregou à toa, ele se entregou para poder te encher de amor. Então entenda que muitas das vezes nós ouvimos algumas pregações, algo que até parece ser de Deus, mas na verdade não é. Na verdade não é. Porque uma pregação ela tem que te colocar para cima e não para baixo. Ah, pastor, mas muitas das vezes as pregações vêm para exortar. Mas deixa eu te dizer algo: a exortação ela tem que te levantar e não te derrubar. Eu vou repetir de novo: uma exortação ela te levanta e não te derruba. Ela te levanta. Você sabe por quê? A Bíblia vai dizer que Deus ele repreende os filhos que eles amam. Entenda isso. Então a exortação ela tem que te levantar e não te derrubar. E muitas das vezes nós estamos ouvindo mensagens que em vez de nos colocar de pé, infelizmente tem derrubado nós. Nós temos que ficar esperto, porque esse é um dos grandes problemas que nós temos vivido. Esse é um dos grandes problemas que nós temos enfrentado. Pregações que em vez de nos levantar, em vez de colocar Cristo, em vez de colocar Deus como centro, infelizmente colocam pessoas, infelizmente colocam outras coisas como centro. Ei, deixa eu te dizer algo: Jesus é o centro da sua vida, meu irmão. Deus é o centro da sua vida. Deus é o centro da sua vida. Nós temos um único objetivo na vida: ir em direção a Cristo Jesus, porque Ele é o alvo da nossa vida. Entenda isso. Jesus é o alvo da nossa vida, e é Ele que nos sustenta. Só que agora o que a serpente ela fez? Ela foi astuta e falou com Eva. E o que Eva ela fez? Ela comeu, na verdade. Só que entenda que a serpente falou assim: olha, Eva, quando você comer desse fruto, você vai ser que nem Deus. Mas espera aí, Deus não falou que criou a imagem e a semelhança dele?
Entenda que um dos problemas que surge na nossa vida são exatamente promessas. São exatamente algumas palavras que vai tirar o nosso foco do que Deus falou. Entenda isso. Muitas das vezes, algumas pessoas vão chegar e falar algo para nós, porque nós estamos focados em Deus, focados no objetivo que Deus deu para nós, e infelizmente pessoas vão vir com as mesmas estratégias, mas vai te tirar do foco. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Toda promessa de Deus, ela te leva ao encontro a Deus, ela te leva para perto de Deus e não para distante de Deus. Entenda isso. Tudo que Deus fala a seu respeito é com uma única finalidade: para você ficar perto dele e se aproximar dele. E mais do que isso, para você se relacionar com ele. Entenda que quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou com uma finalidade. Com a finalidade do homem e a mulher se relacionar com Deus. E Deus, Ele te criou com essa finalidade de você se relacionar com Ele. De você ter um contato direto com Ele e de você conversar com Ele como pai e filho. Entenda isso. Então, infelizmente, Eva agora caiu na cilada da serpente. E ela ouviu a voz da serpente. E mais do que isso, olha só o que acontece em seguida. Ela come e logo em seguida ela dá pro marido, ela dá para Adão. Só que entenda que Adão, ele tinha a revelação de quem Deus era, ele sabia, mas infelizmente ele acaba comendo. Só que olha que detalhe interessante. Você vai ver, se você ler o texto na sua casa, de Gênesis capítulo 3 na íntegra, você vai ver que quando Eva, ela comeu do fruto, nada aconteceu. Aconteceu alguma coisa? Não. Mas quando Adão comeu, os olhos se abriram. Porque entenda que quando você tem a revelação de quem Deus é e de quem Deus representa para você, quando alguma cilada ou algo vem para poder te tirar do foco, consegue te tirar do foco, por quê? Porque você tem a revelação de quem Deus era. Então entenda que quando você tem a revelação de quem Deus é e de quando Deus, o que Deus representa para você, muitas coisas vai tentar fazer você tirar do foco. Muitas coisas vai vir para tentar fazer você ficar distante de Deus. Ei, mas deixa eu te dizer algo para você. Jesus, Ele está bem vivo e quer ficar perto de você. Glória a Deus. E eu quero profetizar algo na sua vida. Levanta suas mãos para os céus. Eu quero profetizar que nada vai tirar você do foco. Nada vai tirar você de Cristo Jesus. Nada vai distanciar você do amor de Jesus. Você crê nisso? Entenda isso. Nada pode tirar você. Nada pode afastar você do amor de Jesus. Mas calma que a gente já vai chegar lá. Aonde eu quero chegar. Até o ponto da pregação que eu quero chegar, para que você possa entender e sair daqui com a certeza da sua vitória. Você crê nisso? Glória a Deus. Entenda isso agora. Então agora os olhos dele se abriram. Aí tem um outro problema que a humanidade também faz. Toda humanidade, toda pessoa, quando ela comete um erro, ela faz que nem Adão. Qual foi a primeira coisa que Adão fez? Foi jogar a culpa em? Foi jogar a culpa em? Olha para a pessoa que está só lá, fala, meu irmão. O segredo é reconhecer os seus erros. Porque os seus erros servem para te colocar de pé. Entenda isso. O segredo é reconhecer os erros. Mas um dos modelos que nós adquirimos também é fazer o quê? É jogar a culpa em alguém. Quando nós cometemos algum pecado, cometemos alguma coisa, nós jogamos o erro em alguém e não assumimos os nossos próprios erros. Quer ver só? Pastor, hoje eu não fui no culto porque eu estou doente. Pastor, hoje eu não fui no culto porque eu estou desanimado. Pastor, hoje eu não fui no culto por causa disso. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Você não veio no culto porque você não quer. Você sabe por quê? Porque quando você vem no culto, por mais que você está desanimado, triste, angustiado, Deus, Ele tira isso de você. Glória a Deus. Entenda isso. Não, pastor, eu não vim no culto por causa disso. Não, meu irmão, você não veio no culto porque você não quis. Porque quando você vem para o culto, quando você vem para a reunião, Deus, Ele transforma a sua vida. Glória a Deus. Então nós temos que assumir os nossos erros. Nós temos que assumir, porque quando nós assumimos o nosso erro, nós deixamos de dar espaço para Satanás, para a serpente, e damos espaço para Deus entrar no nosso coração e na nossa vida. Entenda isso. Então é necessário nós assumirmos o nosso erro. E Adão,
ele não assumiu o erro, pelo contrário, ele jogou a culpa em Eva. E criou um grande problema, e criou uma grande confusão no mundo. Aonde a humanidade não conseguiu mais se aproximar de Deus, aonde a humanidade não conseguiu mais se relacionar com Deus. Só que entenda que a Bíblia ela tem uma das profecias mais antigas do mundo, mais antiga de tudo. Olha só o que o verso 15 vai dizer de Gênesis capítulo 3. Quero ler com vocês nessa tradução que diz assim, ó: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos ler ali, ó, de novo a parte que diz assim, ó: e entre a sua descendência e o descendente dela, ele ferirá a cabeça. Essa é uma das profecias mais antigas que a Bíblia tem. Agora você vai entender o que é essa profecia. Entenda que um dos maiores problemas que Adão e Eva fez foi distanciar Deus da humanidade. Então a humanidade ficou distante de Deus, ficou longe de Deus. A humanidade, em vez de se aproximar, os seres humanos, em vez de se aproximar de Deus, simplesmente eles se afastaram de Deus. Então entenda isso. A humanidade, ela se distanciou de Deus. E olha só o que Deus fez. Deus, ele veio aqui na terra, virou humano e se aproximou da humanidade. Ah, você não entendeu isso? Se você tivesse entendido, pegado no seu espírito, meu irmão, você estava de pé glorificando a Deus. Entenda isso. A humanidade se distanciou de Deus. Então Deus, ele se fez homem e se aproximou da humanidade. Glória a Deus. Deixa eu te dizer algo. Jesus Cristo, ele desceu aqui na terra e se aproximou do Pai novamente. Glória a Deus. Entenda isso. A humanidade, ela se distanciou. Foi um dos problemas. Um dos problemas que a humanidade tem. Adquiriu o modelo de Adão, adquiriu o modelo de Eva e causou um grande problema chamado pecado. E o pecado, durante anos e milhares de anos, assolou a humanidade, assombrou a humanidade. Só que a Bíblia está dizendo bem assim: e entre a sua descendência e o descendente dela, ele lhe ferirá a cabeça. Pastor, o que isso quer dizer com isso? Você sabe por que Jesus, ele teve que descer aqui na terra, sair da barriga de uma mulher e virar humano? Justamente para que essa profecia se cumprisse. Porque era da descendência da mulher que iria vir que iria pisar na cabeça de Satanás. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer algo. Jesus Cristo, ele já veio e pisou na cabeça de Satanás. Então não existe demônio, não existe nada que pode assombrar você, meu irmão. Nada pode assombrar você, porque Jesus já pisou na cabeça da serpente. Jesus já pisou na cabeça de Satanás. E você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Entenda isso. Um dos maiores problemas que a humanidade causou foi o distanciamento de Deus. Então Jesus, ele vem aqui na terra, ele se aproxima dos humanos, ele se aproxima das pessoas e ele morre como humano para poder te trazer algo, para poder te trazer um relacionamento entre pai e filho. Glória a Deus. Pai e filho, deixa eu te dizer algo. Você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus, meu irmão. Glória a Deus. Quando o diabo ele tenta tocar em você, ele está tocando em qualquer pessoa. Ele está tocando no Filho de Deus. Então você tem que se levantar, se colocar de pé e saber que como filho e como Jesus já pisou na cabeça de Satanás, você também tem que pisar na cabeça dele. Glória a Deus. Lucas 10:19, a Bíblia vai dizer: eis que vos dou poder para pisar na cabeça de serpente e escorpiões, meu irmão. Glória a Deus. Deixa eu te dizer algo. A Bíblia vai dizer que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, meu irmão. Glória a Deus. Habita em você. Aleluia. Entenda isso. Um dos maiores problemas que nós temos na nossa vida é, infelizmente, olhar para Adão e Eva e saber que Adão e Eva é o nosso modelo perfeito. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer algo. O seu modelo perfeito não é Adão e Eva. O seu modelo perfeito é Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque Cristo, ele veio aqui na terra. Ele simplesmente poderia morrer. Ele simplesmente poderia vir aqui, morrer
e o mundo ficaria livre do pecado. Mas sabe por que ele viveu 33 anos aqui? Para poder mostrar para mim e para você que é possível sim viver na terra, que é possível sim passar por problemas, que é possível sim passar por lutas, mas é necessário você entender que você tem um Pai que cuida de você o tempo todo. Entenda isso. Jesus ele passou aqui na terra e não foi à toa, simplesmente foi para te dar como exemplo que você é mais do que vencedor, que você é filho de Deus. Entenda isso. Jesus ele simplesmente veio aqui na terra, ele veio para cumprir essa profecia, e além de cumprir essa profecia, ele veio resolver um dos maiores problemas que a humanidade fez, um dos maiores problemas que a humanidade causou. Sabe qual que foi? O distanciamento do pai e dos filhos. Entenda que Jesus, uma única vez na história, que ele ficou distante de Deus, que ele ficou longe de Deus. E sabe por que ele ficou longe de Deus? Justamente por causa de você, meu irmão. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus ele começou a suar sangue quando estava prestes a morrer. Se você ler o Evangelho na íntegra na sua casa, você vai ver Jesus simplesmente chamando Deus de Pai o tempo todo. Pai, Pai, Pai. Mas quando Jesus está na cruz do Calvário, e a Bíblia vai dizer que todos os pecados foram colocados nele, simplesmente ele olha para os céus e fala: Deus meu, por que me abandonaste? Entenda que nessa hora Deus ficou distante de Jesus. Foi a primeira vez na história em que Deus se separou de Jesus. A primeira vez na história que Deus ele ficou longe de Jesus. E você sabe por que ele ficou longe de Jesus? Justamente porque o meu pecado, o seu pecado estava posto sobre ele, foi colocado nele. Jesus ele se encheu de pecado. Todo o pecado da humanidade, tudo que a humanidade fez foi colocado sobre Jesus. Foi colocado sobre Jesus. Então nesse momento, Jesus ele simplesmente ficou distante de Deus. Nesse momento Jesus ficou longe de Deus. Deus abandonou Jesus. Deus ele abandonou Jesus. Mas sabe por que Deus ele abandonou Jesus nesse momento? Porque Jesus ele estava focado num único propósito. Sabe de qual? Que ele iria morrer. Ele iria pisar na cabeça de Satanás. E mais do que isso, meu irmão, ele iria te aproximar de novo para a presença do Pai. Glória a Deus. Entende isso? Jesus ele estava focado nisso. Jesus ele estava focado nisso. Que você iria ficar perto do Pai novamente. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer algo. Sabe o que nós temos que fazer? De verdade, por mais que nós temos problemas na nossa vida, por mais que nós temos dificuldade na nossa vida, nós temos que ser que nem Jesus. Porque Jesus é o Filho perfeito de Deus. E você também é filho perfeito de Deus, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que os problemas dizem que você é. Pelo contrário, você é o Filho perfeito de Deus, meu irmão. Glória a Deus. Você é o Filho perfeito de Deus. Não, pastor, mas eu tenho imperfeições. Não, pastor, ei, deixa eu te dizer algo. Se você deixar, Jesus ele te ajuda a você melhorar todos os dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não podemos ter, sabe, como modelo Adão e Eva. Esse é um dos nossos grandes problemas. Nós olharmos para Adão, nós olharmos para Eva e ter eles como modelo e ter eles como padrão na nossa vida. Não, meu irmão. Nós temos que ter Jesus como modelo. Glória a Deus. E aqui eu começo a concluir a minha pregação. Você sabe o que nós temos que ter Jesus como modelo? Porque Jesus ele sabia pelo problema que ele iria passar. Jesus ele sabia pela angústia que ele iria passar. Jesus sabia que ele teria que enfrentar a morte. Jesus ele sabia que ele teria que ficar distante de seu Pai. Jesus ele sabia que ele iria ter que passar por muita coisa, muita dor, muito sofrimento. Mas isso não era nada para Jesus. Porque um dos maiores sofrimentos que Jesus já estava passando, sabe qual que era? Era de olhar a criação perfeita de Deus, os filhos perfeitos de Deus, a humanidade que Deus criou distante de Deus.
Esse era um dos maiores problemas. Jesus ele não estava, sabe, preocupado pelo tanto que ele iria sofrer, pois ele já estava sofrendo já, pois ele estava vendo a criação do seu pai, a criação que ele criou com tanto amor, distante dele, longe dele, causando grandes problemas, causando grande sofrimento. Deixa eu te dizer algo, Jesus nunca foi plano B de Deus, nunca. Nunca. Deixa eu te dizer algo mais profundo. Quando a humanidade ela pecou, quando Adão pecou, Deus ele já sabia que isso iria acontecer. Pastor, mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus ele fez isso? Porque Deus ele acredita em você, meu irmão. Deus acredita na humanidade. Deus acredita nos seus filhos. Glória a Deus. Deus ele acredita. Deus ele acredita em você. Glória a Deus. Nós temos que ter Jesus como modelo. Jesus ele amou a humanidade. Jesus ele amou as pessoas. A Bíblia vai dizer que tudo que Jesus fez foi porque ele viu o Pai fazer. Sabe por que Jesus ele nunca atacou pedra em pecador? Porque Deus ele não ataca pedra em pecador. Glória a Deus. Sabe por que Jesus ele curava as pessoas? Porque ele via Deus curar as pessoas. Glória a Deus. Sabe por que Jesus ele acreditava nas pessoas? Porque Deus acredita nas pessoas. Glória a Deus. Sabe por que Jesus nunca condenou, nunca acusou ninguém? Sabe por que Jesus ele sempre teve paciência? Sabe por que Jesus ele sempre amou as pessoas? Porque Deus ama as pessoas. Glória a Deus. Tudo que Jesus fez foi porque ele viu o Pai fazer, meu irmão. O nosso modelo perfeito de vida é Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, pelo amor de Deus, vamos ser que nem Jesus Cristo. Vamos amar ao próximo, vamos amar as pessoas, vamos amar a humanidade, vamos amar todo mundo, meu irmão. Vamos amar. Pastor, mas olha, eu tenho lutado pela essa pessoa, eu tenho feito isso e ela só tem me causado problema, sofrimento, dor. Ei, meu irmão, será que o seu problema, será que a dor que você está passando é maior do que o sofrimento que Jesus passou na cruz do Calvário? Será que é maior? Não, pastor, mas a pessoa me traiu, falou algo para mim que me deixou angustiado. Ei, meu irmão, será que é maior do que a dor que Jesus passou por você? Jesus ele simplesmente morreu na cruz. E você não vai ver a Bíblia dizendo que Jesus ele murmurou, ele criticou. Não, pelo contrário. E mais do que isso, sabe o que você vai ver? Você não vai ver Jesus simplesmente jogando na cara da humanidade, na nossa cara, falando assim, tá vendo? Ó, eu morri por você, ó, eu fiz isso por você, não. Sabe o que você vai ver a Bíblia dizendo? Que você é a noiva de Cristo, meu irmão. Ah, você não entendeu isso? Que você é a noiva de Cristo, hein, meu irmão? Tudo que Jesus passou na cruz do Calvário, toda dor, todo sofrimento, ele poderia olhar para a humanidade e sentir raiva da humanidade, mas não, meu irmão, ele te espera você como noiva. Ele tem você como noiva. Ele tem você como noiva. Ele tem você como noiva. Não são os problemas que definem a gente. Se você pegar a história de Jesus, você vai ver que Jesus passou por vários problemas. Mas até Jesus, ele teve que viver de uma única forma. Sabe qual? Confiando e acreditando em Deus. Glória a Deus. Até Jesus, meu irmão. Até Jesus. Ele teve que viver dessa seguinte forma, depositando a sua confiança em Jesus, acreditando em Jesus. Jesus passou por vários problemas. Jesus teve que ter paciência com as pessoas. Jesus teve que amar as pessoas. Ei, quantas pessoas simplesmente jogam a culpa em outras pessoas?
Não, pastor, sabe, eu sou desse jeito porque, olha, eu sou desse jeito porque você não sabe o que meu pai falou de mim, você não sabe o que a minha mãe falou de mim, você não sabe o que meu marido fala de mim, você não sabe o que minha esposa fala de mim. Não, você não sabe como que meu filho me trata, como que as pessoas me tratam. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Se você não entender isso, essa meia hora que eu estou pregando está sendo em vão. Você precisa entender isso de verdade. Talvez esses 30 minutos você não guardou nada, mas guarde isso que eu vou falar para você. A mesma multidão que Jesus iria morrer era a mesma multidão que desejou a morte dele. A mesma multidão que Deus de Jesus amou, a mesma multidão, sabe, que Jesus iria se entregar, que iria entregar a sua vida, era a mesma multidão que condenou ele numa cruz do Calvário. Foi a mesma multidão que traiu ele, foi a mesma multidão que virou as costas para ele, foi a mesma multidão. Mas mesmo assim, Jesus ele passou pela cruz do Calvário. Jesus ele se entregou na cruz e ele morreu por você. Ele morreu por você. Não, pastor, mas eu estou passando por problemas. Deixa eu te dizer algo. Seja grata a Deus. Seja grata a Deus. Seja grata a Jesus. Porque acima dos seus problemas, você tem um amor enorme sobre você. Glória a Deus, aleluia. Entenda isso. Deus ele te chama de filho. Deus ele te chama de filho. Você é filho de Deus. Glória a Deus. Coloca para mim Gálatas 4, Vitor, para mim encerrar a pregação. Pode deixar aí, diz assim, ó: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deixa eu te dizer algo. Nós estávamos numa posição aonde nós éramos filhos de Deus, aonde nós poderíamos nos relacionar com Deus, mas o modelo de Adão e Eva nos aprisionou numa posição em que nós achávamos que nós éramos escravos, que nós éramos servos, que nós tínhamos que ficar distantes de Deus. É isso que esse versículo está dizendo, que nós estávamos nessa seguinte situação, que nós estávamos aprisionados a isso, a pensar que nós éramos escravos. Mesmo você sendo dono de tudo, mesmo nós sendo dono, sabe, de todas as coisas, nós estávamos aprisionados nisso. Nós estávamos tão cegos espiritualmente que nós estávamos sendo obrigados a pensar dessa seguinte forma. Mas olha o que o verso 2 diz: deve obedecer aos seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, essa idade chegou. Verso 3: o mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Próximo. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e ele por meio dele clamamos: Abba, Pai.
Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Glória a Deus, aleluia. Ei, será que você entende isso? O seu modelo não é Adão e Eva. Você não está aprisionado mais ao pecado. Você não está mais aprisionado à lei. Deixa eu te dizer algo. Deus, ele já te libertou disso. E você é filho de Deus. E como filho você tem direito a toda a herança, meu irmão. Eu não estou falando uma parte da herança. Eu estou falando toda a herança. Porque a Bíblia diz que você tem direito a toda a herança. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu te dizer algo. O diabo te chama pelo pecado, porque ele sabe o seu pecado. Mas Deus, ele conhece o seu pecado, mas ele te chama pelo nome. E você sabe por que ele te chama pelo nome? Ele te chama pelo nome, porque Deus, ele não enxerga o seu pecado, pelo contrário, Deus, ele enxerga o potencial de mudança que você tem. Deus, ele enxerga o tanto que você pode ser mudado, e Deus, ele enxerga o tanto que você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Entenda isso. Deus, ele não te fez para você ficar distante, pelo contrário, Deus, ele te fez para você ficar perto, meu irmão. Entenda isso. Não são os problemas que definem você, mas é Jesus Cristo que está dentro de você, meu irmão. Glória a Deus. Não deixe os problemas dizer como que você vai se comportar, mas deixe o amor de Jesus penetrar dentro de você e dizer como que você tem que se comportar, meu irmão. Glória a Deus. Entenda isso. Problemas todo mundo tem. Dificuldades todo mundo tem. Tribulações todo mundo tem. Mas para mim encerrar essa série de mensagens, e para você entender algo na sua vida, deixa eu repetir o que Jesus disse. Jesus, ele simplesmente vai dizer: bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, aleluia. Vou repetir de novo: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Ei, meu irmão, tem de bom ânimo, porque você vai vencer o mundo como Jesus venceu. Se você está aqui hoje na igreja, é porque você já venceu o mundo, meu irmão. Se você está sentado aqui nessa cadeira, é porque você já venceu o mundo. Então não deixe os problemas definir quem você é, mas deixe a glória de Deus definir quem você é. Glória a Deus. E você é mais do que vencedor, meu irmão. Você é mais do que vencedor, meu irmão. Glória a Deus. A presença de Deus habita em você. Glória a Deus. Não é num objeto, não é numa cadeira, não é no templo, não. É nas pessoas. A presença de Deus habita em você. Glória a Deus, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Eu não sei se você está sentindo, mas se coloca de pé que eu quero orar com você nessa noite.